Três principais erros na hora de você verificar a pressão, sem enrolação, direto ao assunto. Bora lá. Eu vou começar logo pelo pior de todos. Você só verifica a sua pressão quando você está passando mal. Nossa, é claro que vai dar errado. É claro. Qualquer pessoa que esteja passando mal, a pressão vai subir. A nossa pressão é uma resposta natural do nosso corpo. Eu vou tentar fazer uma analogia para você entender. Você mora numa cidade, com certeza essa cidade tem a empresa responsável por distribuir água para a sua cidade. Imagine meio-dia o tanto de gente que está com a torneira aberta. Tem gente tomando banho, tem gente lavando o carro, tem gente lavando roupa, lavando louça, um monte de coisa. O que acontece? A concessionária de água tem que colocar uma pressão muito forte na água para distribuir a água e chegar em toda a cidade. Agora, e 3 horas da manhã? Quem está com a torneira aberta 3 horas da manhã? Então, são poucas pessoas. Se a concessionária de água colocar aquela mesma pressão na água, sabe o que vai acontecer? Vai estourar tudo quanto é tubulação. Então, ela tem que dosar a pressão da água. Ela não pode ser nem tão baixa a ponto de não chegar a água onde deve chegar e nem tão alta a ponto de sair estourando a tubulação. O nosso corpo é igualzinho. Depende da demanda do nosso corpo. Então, se você está numa situação que há uma maior necessidade de oxigênio, uma maior necessidade de sangue, por exemplo, para os seus músculos, o coração vai acelerar. As suas artérias vão contrair. Para quê? Para fazer o sangue circular, para chegar mais oferta de oxigênio no músculo. Exemplo, imagina que você está sendo assaltado, você tem que correr, ou lutar ou correr. Seu músculo precisa de energia. Onde é que chega a energia? Chega através do sangue. Então, o nosso sistema cardiovascular aumenta a pressão para o sangue chegar mais rápido, oferecer mais oxigênio, oferecer mais glicose. Qualquer situação de estresse, seja um estresse físico, como correr, subir escada, andar, seja um estresse emocional, você teve uma discussão, teve um aborrecimento, uma alegria muito forte. Imagina que você ganhou na Mega Sena. O seu grau de êxtase, para quanto não vai sua pressão? Durante processos infecciosos também, uma dor. Gente, já aconteceu uma vez comigo, eu fui para o pronto-socorro, estava com dor de pedra na vesícula. Quando eu cheguei lá no pronto-socorro, minha pressão estava 19/9. Aí não foi feito nada de remédio para pressão, não. Fizeram Buscopan de pirona. 1 hora depois, minha pressão estava 13/8. Então, o maior erro das pessoas é só querer verificar a pressão quando está passando mal. Anota bem isso. Primeiro erro. Não é para você verificar sua pressão apenas quando você está passando mal. O paciente chega aqui comigo falando, olha, doutor Cota, minha pressão deu 19/9. Tá. E as outras medidas? Não, doutor, só verifiquei essa. O senhor tem o costume de verificar a pressão? Não. Então, com uma única medida, eu não vou lhe taxar como muito hipertenso. Não tem condições. Então, o primeiro erro, verificar a pressão apenas quando passa mal. Por quê? Porque, obviamente, que vai dar alto. Você, por exemplo, que está ouvindo que tem ansiedade, você que está naquela crise de ansiedade, sabe aquele momento que a pessoa acha, jura que vai morrer, numa síndrome do pânico, é óbvio que sua pressão vai dar alta. O que você tem que fazer? Verifique sua pressão fora dos momentos de crise. Segundo erro que as pessoas cometem, só verifica a pressão uma única vez. Isso é mais um desdobramento daquela primeira que eu falei. O paciente chega, passa mal, verifica a pressão somente uma vez e já marca uma consulta com o cardiologista porque acha que está hipertenso. Como é que nós médicos damos diagnóstico da hipertensão? Não é por causa de um pico, é por conta da sua média da pressão. Como é que é descrito para a gente fazer na diretriz brasileira de hipertensão? É para a gente verificar a pressão 3 vezes do paciente. Então, a gente verifica 3 vezes, descarta a primeira, que normalmente ali tem a parte emocional muito forte, fica com as 2 últimas e tira a média dessa pressão. Aí a gente vai dizer como é que está a média da pressão. Mas vamos parar para combinar? Eu não gosto muito dessa forma não, porque eu tenho só 3 medidas, ainda descarto uma, vou ficar com 2 medidas, e eu vou ter que dizer se o paciente é hipertenso ou não por 2 medidas de pressão. E se o paciente tem hipertensão do jaleco branco? Você já sabe, já fiz um vídeo sobre hipertensão do jaleco branco. Quem quiser, procura aí que você vai encontrar o meu vídeo que eu falo, que é aquela situação que o paciente tem a pressão normal em casa, quando chega no consultório do médico a pressão dá alta. Como é que eu vou taxar o paciente hipertenso? Teve uma vez um senhor que chegou comigo, a pressão estava 22/14. Coloquei no mapa, no dia seguinte ele volta, a pressão dele 11/7 em casa. Então não dá. Então veja,
Se você quer saber se você tem um diagnóstico de hipertensão, você vai ter que verificar sua pressão mais vezes. Aí você deve estar se perguntando, beleza, doutor Cota, quantas vezes? Olha, eu recomendo no mínimo 10. Doutor Cota, mas eu fiz 20 vezes. Nossa, melhor ainda. A sua segurança é muito maior, a sua amostragem é maior. Óbvio, se a sua amostragem é maior, é mais fidedigno no diagnóstico do que 10 comparado com 20. E se você está até aqui, é porque você está gostando do vídeo, que eu vou logo lhe pedir, antes de falar a terceira dica, já dá um like que ajuda demais, tá bom? Rapidinho, só dá o like que ajuda demais. Mas vamos lá para o que interessa, vamos para a terceira causa. A terceira coisa que os pacientes cometem erro para fazer o diagnóstico de hipertensão é não anotar a sua pressão. Sim. Por quê? Eu chego o paciente aqui comigo na consulta, aí eu pergunto ao paciente, até para facilitar a vida dele, quem é meu paciente sabe. Eu faço o seguinte, o paciente chega comigo, normalmente quando ele fala a pressão mais alta, doutor, minha pressão deu 19/9. Tá, aí eu pergunto assim, qual foi a mais alta? Aí ele vai dizer, não foi essa, 19/9. Desse último 1 mês, 2 meses para cá, qual foi a mais baixa? Ele vai dizer, 11/7. E na média, na maioria das vezes foi quanto? Ele, 13/8, 14/8. Aí fica assim, né? 13/8, 14/8, fica muito na trave. Fica difícil dar o diagnóstico assim. É diferente do paciente que, por exemplo, eu pergunto para ele, qual foi a sua pressão mais alta? 19/9. Qual foi a mais baixa? 14/9. A sua mais baixa foi 14/9? Foi. Quantas vezes eu verifico? Doutor, mais de 10 vezes. Acabou. Já fechei o diagnóstico de hipertensão. Se a mais baixa dele já é alta, não tem mais o que esperar exame, eu já passo o remédio, eu peço até mapa, mas para saber se o remédio foi eficaz. Mas o diagnóstico já foi feito. Mas naqueles casos que fica ali naquela dúvida, é aqui, ali, é ou não é, a gente acaba pedindo mapa. Mas se você tem um papelzinho que você anota a sua pressão, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aí na tela para você, como o paciente chegou e trouxe para mim. E eu vou colocar, aqui desse lado eu vou colocar como é que estava a pressão dele antes e como é que ficou depois do tratamento. E você vai perceber a diferença. Quando ele chegou comigo com papel, eu olhei logo, bati o olho, não. A maioria das pressões estão altas. Bora começar a tomar o remédio. Aí começou a tomar o remédio. Verifica a sua pressão do jeitinho que o senhor fez aqui. Pronto, a pressão veio normal. Olha aí. Então, repetindo aqui os 3 principais erros. Primeiro, não verifique sua pressão quando você está passando mal. Não, quer dizer... Errou! Não verifique. Não verifique apenas quando você está passando mal, tá bom? Segundo erro, verificar uma única vez a sua pressão e achar que você já é hipertenso por causa de uma única medida. Isso vai causar ansiedade e vai ser pior. E a terceira dica, registre a sua pressão. Anote no papel, leve para o médico. Isso já facilita bastante. Agora eu tenho certeza que vai ter alguém que vai colocar no comentário e vai dizer: doutor, realmente eu erro nisso aí. Quer ver? Coloca aí no comentário, bora ver quantas pessoas acabam tendo esse erro. Se tiver alguma dúvida, claro, pode colocar aí no comentário que eu sempre tento responder ali mesmo no chat das perguntas de vocês. Às vezes eu faço um vídeo curto para colocar para a resposta de vocês. E às vezes eu levo até para minha live para poder responder as perguntas de vocês, tá bom? Live toda segunda-feira, 18 horas horário de Brasília, programa Pinga Fogo, você pergunta, eu respondo ali na hora. É tipo bate-bola, papo, você pergunta, eu respondo ali na hora, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, isso aí é importante, dar o like, ativar o sininho para você continuar recebendo conteúdos assim, né? De fácil entendimento, uma pitadinha de humor, porque é muito chato, né? Ficar falando só sobre doença, gera até um pouco de ansiedade. E eu gostaria de contar com a ajuda de vocês compartilhando esse vídeo para as pessoas que têm problema de pressão alta. Isso a gente pode ajudar essas pessoas. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.